Muito bom dia para mais um dia do nosso Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e às vezes muito polêmico, muito desafiador, mas que também nos ajuda a exercitar uma das maiores máximas de Jesus Cristo: pagar o mal com o bem, né? Nos ajuda a exercitar o perdão. E algo tão desafiador, porque a gente muitas vezes é movido por aquele sentimento de justiça. Justiça tem que ser feita. Então aquela pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Como que eu vou fazer um bem para alguém que fez um mal para mim? Então vamos lá, separa a sua aguinha, eu vou separar a minha aguinha também, que eu já estou com bastante sede. A gente vai aguardando o pessoal entrar e vamos em frente. Vamos lá. Eu vou começar com uma leitura enquanto o pessoal vai chegando. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar com uma leitura do livro Pão Nosso. Item 177, Guardemos Saúde Mental. Começa com uma passagem de Paulo, em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no evangelho a renovação substancial. Então, o que ele quer dizer aqui? Isso aqui é muito importante, que antigamente as pessoas não tinham essa noção da importância da gente cuidar, da importância da gente cuidar da mente, né? E iluminar a mente com esse desejo, né, de ascensão e tudo. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Ou seja, na verdade, você morre, você pode ir para um lugar bom, mas você pode ir para um lugar ruim também. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. Só um minutinho, virar a página aqui. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Ou seja, a pessoa sai do corpo, a gente pensa, vai descansar, vai se libertar. Não, a gente continua ligado aos nossos vícios e hábitos, olha só, e comportamentos. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço, o projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Então, o pensamento é energia irradiante, ou seja, é frequência. E a gente se conecta com o que a gente vibra. Então, se você se conectar com coisas baixas, se você pensar coisas baixas, vai se conectar com coisas baixas. Se você elevar o pensamento, vai se conectar com coisas mais elevadas. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Graças a Deus. É difícil, né? A gente vai entrar agora para falar sobre pagar o mal com o bem. Então, olha só como isso se conecta, né? Pensar nas coisas que são de cima. Olhar as suas dores, as maldades que as pessoas lhe fizeram, com esse olhar das coisas que são divinas. Bom dia, Dê. Estava pensando em você agora, acredita? Seja muito bem-vinda. Então, vamos iniciar aqui. Vou tomar mais uma aguinha. Vamos iniciar agora com a oração, né? A nossa oração, pedir a presença amorosa. Vamos fechando os olhos, enche o peito de ar. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares, envolvendo sua mente consciente, sua mente subconsciente e sua alma. Se unem nesse momento agora para expandir a sua consciência e trabalhar em seu benefício, em benefício do melhor entendimento
do melhor e mais elevado entendimento de tudo que nós vamos estudar juntos aqui hoje nesse Evangelho no Lar. Vamos pedindo a presença dos nossos mentores, anjos de guarda e toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe, pedindo a presença da equipe do Evangelho no Lar, na presença da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, de socorristas e limpeza do astral, que durante todo esse Evangelho no Lar, tanto para as pessoas que estão participando ao vivo, como para aqueles que estiverem assistindo gravado, possam receber em seus lares as equipes espirituais de limpeza, de energização, para fazer uma profunda limpeza em seu lar, recolher miasmas, formas pensamentos, memórias flutuantes, que são aquelas energias que ficam de discórdias, de pensamentos, de tristezas, de angústias, de momentos aí que ficam registrados. Então, recolhendo seres negativados também, fechando portais negativos, e ainda assim, mais além de tudo isso, pedimos a presença do Mestre Jesus, de Nossa Senhora, e vamos abrindo a porta do nosso lar, para que o Mestre Jesus possa adentrar com a sua luz, com o seu amor, com o seu poder, e iluminar cada cômodo do nosso lar. Então vamos iniciando o nosso Evangelho de hoje com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Bom, vamos lá, continuando aqui. A gente vai ver hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, gente, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, a passagem pagar o mal com o bem. Aprendemos, começa aqui com duas passagens bíblicas, tá? Uma de Mateus e de Lucas. Então, a primeira, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo, odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que está nos céus, que faz erguer o sol, porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. A reflexão aqui é bem direta, né? Fazer o que todo mundo faz, você não vai ter nenhum mérito, né? Tem que fazer diferente, com uma nobreza de caráter. É um grande desafio. E a próxima passagem, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestais sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Né? A misericórdia de Deus é que dá o perdão para a gente, né? A misericórdia de Deus é que vira a página. E essa passagem está em Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36, né? E a questão da misericórdia, do perdão das ofensas, ela é realmente um grande desafio. Eu acho que é quase que o maior desafio, porque a caridade a gente consegue fazer, né? A gente faz caridade com os menos favorecidos, com as pessoas, né? E a gente tem empatia, compaixão. Mas o grande desafio é a gente ter esse olhar do pagar mal com bem, né? Eu trabalhei numa empresa uma vez que enfim, estava numa situação lá com uma pessoa e eu fui seguir a orientação de uma terceira pessoa em relação à primeira pessoa, que não foi nada grave, e a primeira pessoa ficou incomodada comigo e pediu para eu ser dispensada.
E aí, anos depois, eu voltei a trabalhar, uns 2 anos depois, eu voltei a trabalhar nessa empresa, numa outra posição melhor, e aquela primeira pessoa que pediu a minha demissão estava lá ainda. E aí, eu lembro que meu chefe, ele foi viajar e ele trouxe uns alfajores, né? E aí, eu peguei, eu falei, manda aí pro pessoal, tá, não sei o quê, e mandei para essa moça que ele pediu, porque ela tinha uma posição lá que, enfim, não vou ficar entrando em grandes detalhes. E aí eu peguei dois e fiz um laço. Eu tinha um laço de fita dourada e fiz um laço. E mandei para ela. E aí ela recebeu e ligou para agradecer. Aí ela recebeu, ligou para agradecer. Ela falou assim: ele já veio assim com o laço ou você que pôs? Aí eu falei: não, fui eu que fiz. Ela ficou assim, aí ela me elogiou e tudo, agradeceu. Mas você vê, um exemplo bobo, bem simples de pagar o mal com o bem, mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque não importa o que o outro te fez, você tem que. É aquela história que eu falei outro dia: distribua rosas, porque a mão de quem distribui rosas fica perfumada. Então, quando a gente se torna uma pessoa que distribui rosas, e claro, é um grande desafio a gente amar os nossos inimigos ou as pessoas que nos fazem mal. Eu estou falando de uma coisa que é relativamente simples, mas não tão também, porque eu perdi o emprego por causa dela. Mas não é uma coisa assim, uma agressão física, né? Uma coisa mais séria, assim. Mas assim, é... E é muito desafiador. Já contei o caso de um senhor, a gente vai entrar aqui Eu contei o caso de um senhor que eu vi, era um senhor americano, que estava no julgamento do assassino da filha dele, e era um senhor cristão. E ele falou, foi depor e falou assim: o senhor está me colocando numa posição muito delicada, porque eu, como cristão, tenho o dever de te perdoar. Já contei o caso também de uma moça que eu vi num seriado que ela foi sequestrada, abusada e tudo. Depois o cara liberou ela conseguiu entregar ele para a polícia, porque ela conseguiu marcar algumas pistas do cativeiro e pegaram o cara. E aí depois até fui olhar na internet e ele foi para a cadeira elétrica, que aquele estado lá, ele tinha, eu acho que não era cadeira elétrica, né, mas ele esteve sujeito à pena de morte. E ela foi assistir, ela inclusive depois virou policial, ela foi assistir a execução do cara e ela declarou assim: em algum lugar dentro de mim eu tive que perdoar ele. Então, assim, é uma coisa muito delicada, né? Mas a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia em coisas simples, percebe? Igual esse caso que eu contei do trabalho. Às vezes a gente, dentro de casa, com as pessoas que a gente mais convive, né? Parentes, cônjuge, filhos, amigos queridos, a gente fica com frescura de coisa boba, achando que, não, porque fulano fez isso, porque fulano aqui. Não, o que a gente precisa entender é que nós precisamos vestir a persona, nos tornarmos a persona boa. E aí não importa, sabe, vem muito aqui, aquela pessoa, vem tiro de todo lado, vem tiro de todo lado. Mas não importa isso, você seja a melhor que você pode ser. Porque fulano mentiu, fulano me prejudicou. Prejudicou. Óbvio que tem pessoas que você podendo se afastar, você vai se afastar. Você não vai ficar também contando seus segredos para a pessoa, entendeu? Coisas desse tipo. Mas a gente precisa. É importante entender isso. Não é sobre só a dinâmica do perdão em si, ou só a dinâmica do pagar o mal com o bem em si. É se tornar uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que nenhum mal consegue desestruturar a bondade que existe em você. Então, vamos continuar aqui. Mari, seja muito bem-vinda. A gente está falando hoje sobre a passagem pagar o mal com o bem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos que nos quer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos.
O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Mas eu preciso colocar aqui uma parte muito importante, tá, gente? Que a gente tem que tomar cuidado também para não ser um julgador. Se colocar numa posição de santo, falar, não, porque a minha vibe é boa. Então, quem chegar perto de mim que eu senti que não tá com a vibe boa é porque aquela pessoa é ruim. Aí fica julgador. Porque tem vários fatores. Por exemplo, um fator, a gente está aqui falando de espiritismo. Um fator é que pode ser que aquela pessoa seja uma desavença de uma vida passada. Então, você traz dentro de você, inconscientemente, gravado na sua alma, uma aversão por aquela pessoa. Não necessariamente seja pelo fluido daquele momento em si, mas é um registro inconsciente da sua alma que já está te mandando, opa, essa pessoa aí não é boa, entendeu? Outra coisa, pode ter caso de obsessor, tanto algum obsessor próximo a você, como algum obsessor próximo a ele. Às vezes, algum obsessor que esteja ligado aí, qualquer um de vocês dois, ou até de uma dinâmica que vocês estiveram numa vida passada, mas pode ser até de uma vida presente. Vamos supor, você é uma pessoa que vai ajudar aquela pessoa e ele tem um obsessor que não quer que ele evolua. E aí aquele obsessor fica nessa emanação negativa, de forma que todas as pessoas boas que se aproximam daquela pessoa, ele vai lá, ó, essa pessoa não presta, ou fica emanando fluidos negativos. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão do julgamento, tá? Então, acho que está muito claro aqui. Sentir uma coisa negativa, já fica com o pé atrás. Mas busque uma boa convivência, uma diplomacia e vá formando a sua opinião. Lembrando de sempre pedir a Deus para te mostrar a verdade. Pedir a Deus, a Jesus, a sua alma, o Espírito Santo, para te mostrar a verdade sobre aquela pessoa. Para que você possa saber os caminhos, a maneira como se portar. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ou seja, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Sabe, aqui é muito importante essa parte de não opor nenhum obstáculo à reconciliação, gente. Relacionamentos familiares, tá? Questões com pai e mãe, questões com filho, né? Muitas vezes, às vezes fala assim, não, mas eu não tenho isso. Às vezes você tem com a sua mãe, com o seu pai, uma questão que lá na frente ela vai se reproduzir com o seu filho. Por quê? Porque algumas questões familiares elas vão se reproduzindo por gerações para que elas possam ser sanadas. E realmente é como se você fosse uma herança ruim que vai passando de geração para geração. E aí a gente tem os recursos da oração do perdão, de outras orações e por aí vai. Mas o que é importante aqui, vem muita questão de você se elevar mentalmente, emocionalmente, tá? Moralmente, culturalmente, para tirar essas nódoas, sabe, de sentimentos e emoções. Então, aqui, não opor obstáculo à reconciliação. É aquela coisa do filho e o pai se reconciliarem, né? A mãe e a filha se reconciliarem. Tem que tomar muito cuidado. Irmãos que brigam. Ah, não, agora ele não quis falar comigo mais, ou fez uma coisa errada comigo, nunca mais eu quero falar com você. A pessoa tá lá batendo na sua porta, vamos conversar. Ah, não quero. É delicado, tá cancelado essa frequência, inclusive. Mas assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes a gente acha que não, às vezes até no trabalho, às vezes a gente vai embora de um trabalho, tem raiva de alguém no trabalho e fica aquela coisa pensando, né? Porque a culpa é do chefe, a culpa é sempre de alguém, dos pais, dos filhos, do chefe, do vizinho, do papagaio, do governo, nunca é nossa, né? Porque a gente é perfeito. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se
sabe? Vem muito aquela coisa aqui, vai cortar a pessoa da sua vida porque ela te magoou? Ó, que vá com Deus, que vá com Deus, que a luz possa entrar na vida dessa pessoa, para que ela não faça mais esse tipo de mancada, ou esse tipo de erro, ou esse tipo de falha, ou esse tipo de maldade com outras pessoas. É que a gente não quer pensar, pô, o cara vai ficar bom, vai ficar se tornar uma pessoa boa, e eu aqui, né, que estou lutando para me tornar uma pessoa boa. Mas é isso aí, desejo bem para você, porque se a gente receber tudo que a gente desejar, né, é aquela coisa, se você fosse se nutrir do que sai da sua boca, você seria envolvido num bálsamo curador ou você seria envenenado? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Que mais? Então, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. Um outro ponto interessante aqui, tem uma outra passagem no Evangelho que fala sobre a gente fazer o bem intencionalmente, que tem um mérito, porque você está fazendo bem, mas tem uma segunda intenção. Então, por isso que ele fala aqui, perdoar sem segunda intenção. Ah, você fez só porque sabia que ia salvar sua alma, né? Se não soubesse que ia salvar sua alma, não faria? Então, é isso que a gente tem que pensar. Ao passo que também você ter a disciplina de, mesmo com o seu coração doído, orar por aquela pessoa que te fez o mal, né? Orar para que se resolva aquela situação que ficou negativa na sua vida, para Deus tirar essa dor, esse rancor do seu coração, também tem uma nobreza, tá? Então a gente não tem que estar só se sentindo bem sempre. Você tem que pensar assim, não, se eu tenho um sentimento ruim no meu coração, eu vou continuar orando até esse sentimento sair. Eu estava até pensando sobre isso hoje, né? Sobre os milagres. Eu acho que recebemos mais um milagre aqui em casa, mas graças ao Rosário do Frei Gilson. Eu vou só apurar isso e vai uns tempos para apurar e eu compartilho com vocês. Mas por que eu estou pensando isso? Por que algumas pessoas recebem o milagre e outras pessoas não? Por que Jesus fala assim, foi a tua fé que te curou, né? Eu estava até perguntando hoje de manhã no Pendo, o que faz as pessoas, o que faz a pessoa receber o milagre, né? E vem muito aqui também a questão de acreditar na santidade, sabe? Então, eu também faço trabalho, vocês sabem que eu trabalho com as terapeutas, estou contando tudo isso porque tudo isso vai se conectando, né? Eu também trabalho com as terapias, o que faz potencializar o trabalho? Eu faço muitos trabalhos para potencializar, né, os comandos e tudo, e é a purificação de sentimentos, de pensamentos. Então, eu fiz já venho há um tempo, mais de um ano, fazendo trabalho para trabalhar as frequências crísticas, né? Então, ele trabalha muito a purificação dos pensamentos. Então, o que a gente tem que. Voltando à questão dos milagres, o que vem muito para mim? Às vezes a gente reza, ora, e não vem o milagre. Parece que Deus não conversa com a gente, que Deus está ausente da nossa vida, né? O deserto espiritual. Mas, na verdade, não é. O milagre, a mudança, ela vem depois que ocorre uma transformação. E essa transformação tem o seu tempo, tem o meu tempo, tem o tempo de cada um. Então, às vezes a gente ora e não entende porque está orando e não está sendo ouvido. Mas você está sendo ouvido. Cada oração é uma semente que você está plantando. Cada oração é uma gotinha d'água que você está colocando no seu copo. E aí o milagre ele vem quando? Quando o copo transborda. E aí, é claro, quando a gente ora com mais fervor, parece que você põe mais gotas de água nesse copo. Só que isso vai te transformando por dentro. Aí, como se a gente fosse realmente limpando bloqueios, limpando amarras, limpando objeções. Lembra que a gente tem inconscientemente 95% de 85%, né? De 85 a 95% do nosso mapa de mundo, das nossas crenças, convicções, valores, ideias, princípios, estão gravados no nosso inconsciente. Então, cada oração que você faz, ela vai purificando também esse inconsciente. Você vai ensinando o seu cérebro a pensar o bem, percebe? A gente tem que ensinar o nosso cérebro a pensar o bem. E não tem nenhum demérito nisso, não. Tem um mérito, porque nós temos que nos educar. A ideia da evolução e do desenvolvimento é justamente nos educarmos intelectualmente, mentalmente, emocionalmente e moralmente e espiritualmente. Então vamos lá, continuando aqui. Então, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações
de tudo que possa prejudicá-los, enfim. É retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Isso é muito importante também. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Outra coisa que vem aqui para mim é a gente sair daquela posição, eu sou pecador, eu sou incapaz de perdoar. Ah, não, mas Ivete, eu sou incapaz de perdoar, eu não tenho essa capacidade. Não, você não tinha essa capacidade. Você vai começar a construir aos poucos essa capacidade. Porque se a gente começar a tomar coisas, principalmente coisas negativas e limitantes, como verdade para a nossa vida, a gente vai estar sabotando, colocando um muro na nossa estrada de evolução, entendeu? Então, assim, é um grande desafio para mim ter essa capacidade. É realmente um grande desafio para mim ter essa capacidade. Então, mude o seu vocabulário. Nossa, é muito difícil para mim. Ok, que seja difícil, mas pelo menos você tem uma porta aberta por onde você pode caminhar para conseguir atravessar essa situação, percebe? Aí, pelo primeiro passo, você já fez, que é deixar a porta aberta para atravessar. Que mais? Vamos lá. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Esse nós já falamos. Para o crente, mas para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes, os altos e baixos da vida, menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar a sua paciência e a sua resignação. É um grande desafio, né? O que ele está falando aqui? Agradece a pessoa que te fez o mal. Vê se pode uma coisa dessa. Mas é isso mesmo. Olhando por esse olhar elevado, a pessoa que nos faz o mal, ela é um instrumento para que a gente... É o caso do senhor que eu comentei, que a filha dele... Eu não gosto de ficar falando essas palavras, mas né, tem que falar. Um rapaz tirou a vida da filha dele e no julgamento o senhor falou isso. Falou, o senhor está me colocando numa posição muito, muito delicada, porque eu, como cristão, tenho o dever de te perdoar. Então, assim, óbvio, né? A pessoa te bateu numa cara, ai, gente, obrigada, vai aqui na outra. Não, não é assim também. Mas o que a gente tem que entender? Primeira coisa, se coloca em Deus, pede para você ter a força para lidar com essa situação, pede para ele te trazer, adoçar o seu coração, a sua alma, iluminar a sua alma, para que você possa ter clareza, sabedoria, para conseguir dissolver essa raiva dentro de você, percebe? Então, assim, e aí, um ponto que eu acho que é importante, fala-se muito sobre a questão, né, da gente suportar as adversidades. O problema é o seguinte, tomar um cuidado com as crenças, né? Suportar as adversidades. Não, então porque o cristão tem que sofrer. Não. O cristão sempre tem que sofrer, porque se não é meu sofrimento, eu tenho o dever de ajudar no sofrimento dos outros. Eu tenho que estar sempre lidando com o sofrimento. Se não é o meu, eu tenho que ajudar a apaziguar o sofrimento dos outros, percebe? Mas a questão é a seguinte, apaziguar o sofrimento. A gente não veio ao mundo para sofrer. A gente não veio ao mundo para ser uma vítima. O que a gente precisa compreender é que essa aceitação, esse acolhimento da dor, ele é o primeiro passo para a superação. Então, quer dizer, não é que você acolhe a dor e você para nisso. Desculpa. Não é que você acolhe a dor e você para na dor. Não, pronto, agora é isso. Eu tenho que sofrer, é uma vida de sofrimento. Será que é isso que realmente Deus quer para você? Uma vida de dor? Então, você vai acolher essa dor. Fala, não, tudo bem, eu estou nessa situação, é uma situação péssima. Melhor aceitar do que tentar lutar contra isso.
e entender o que eu posso aprender e o que eu preciso crescer como ser humano para conseguir me colocar acima dessa dor, para que essa dor não seja o protagonismo da minha vida, e sim um simples episódio. Olha a diferença. Percebe? O protagonista da sua vida é você. O protagonismo da sua vida são todas as coisas edificantes que você vai fazer na sua vida, que você vai construir, que você vai se transformar. Mas, infelizmente, muitas vezes nós somos lapidados na dor e machuca mesmo. Só que se a gente ficar envolto no sofrimento, a gente não consegue vislumbrar o aprendizado. E aí é que está o grande diferencial da evolução. Então, aceitar a dor, acolher o sofrimento. Falar assim, beleza, você me bateu na face esquerda, eu ainda tenho a direita aqui que tá limpinha. E eu vou seguir em diante na minha vida. Eu te perdoo, vai cuidar da tua vida, Deus te ilumine e seja feliz e vida que segue. Ah, mas é alguém que eu tenho que conviver. Vai ter que fazer muita oração. Vai ter que fazer muita oração. Eu estava ouvindo a história no Rosário, não sei se vocês fizeram todo o Rosário do Frei Gilson. Eu estava ouvindo uma história que ele contou de uma mãe que ela tinha um filho que usava drogas. E ela acordava cedo para fazer o rosário e ela intencionava para o filho parar de usar droga. É uma história linda, é daquelas que eu vou ficar emocionada. E aí ela acordava, gente, para fazer o rosário. O filho acordava, ele ia pro telhado da casa usar droga. Ela acordava para ir pro rosário e o filho acordava no mesmo horário para usar droga. E ela rezando, fez lá 40 dias, depois passou mais um tempo, acho que na segunda vez que ela fez os 40 dias, de repente o filho largou a droga. Não só largou a droga, começou a fazer o rosário. Não só começou a fazer o rosário, como começou a converter aí alguns amigos. Olha que história mais linda. Então, imagina se essa senhora só fica no sofrimento e não usa os recursos que ela tem, que no caso era a fé dela, era se juntar ao grupo que estava orando para pegar o bebê dessa fonte, entendeu? Então, um exemplo interessante para a gente pensar. Porque às vezes você fala assim, mas é uma pessoa que eu não quero me afastar, não posso me afastar. Então, a gente sempre tem o nosso recurso da oração. Então, finalizando aqui. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Olha só, o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. E aí é uma grande, né, mais um desafio, que não é o superior no ego, é o superior na alma, moralmente, percebe? E é isso que é muito gostoso. É uma superioridade gostosa, porque ela não diminui os outros, ela eleva. Então a pessoa fala mal de você, fala mal de mim, tá bom, tá? Não tem o que fazer melhor, né? Não parece que não tem ocupação melhor ficar falando mal de mim. Deixa eu falar, mas vai fazer o quê? Eu não posso controlar a boca dos outros. Entendeu? Mas se encontrou a pessoa, seja gentil, seja educado, fale bom dia, boa tarde, conviva adequadamente, só não precisa ficar contando seus planos para as pessoas, percebe? Então, assim, a gente tem que simplificar mais. Não, porque o fulano falou mal, porque o Beltrano não sei o quê. Só não entra nessa jogada, entendeu? Nesse jogo. Porque aquela história, eu estou julgando o que me julgou, julgando ele e criticando ele, desmerecendo ele e apontando o dedo. Então, o que eu sou melhor? O que eu sou melhor? A melhor coisa, gente, é a gente cuidar da nossa vida, curar o seu coração, iluminar a sua mente, né? Através desse entendimento, desses estudos que a gente vem fazendo. É a melhor coisa. É a melhor coisa. De verdade. Porque aí, minha gente. Sabe aquela coisa assim? Muitos cairão à sua direita, outros 1000 à sua esquerda. Mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Está em Deus e está cuidando da sua vida. Fulano, aconteceu, não sei o quê. Tá bom, como que a gente vai lidar com isso? Nossa, me prejudicou financeiramente, me prejudicou na saúde. Tá, como é que você vai lidar com isso? Porque sofrer e guardar rancor não vai fazer bem.
Porque a gente sabe, né? A gente aprende na mentalidade de performance, já estudamos o cérebro também nas lives de espiritismo. O que acontece? O nosso cérebro fica revivendo os processos bioquímicos negativos, né? Nocivos, que foram gerados quando a gente sofre um trauma. Então, toda vez que você pensa no trauma, você está vivendo o trauma de novo. E você está disparando todos aqueles processos bioquímicos nocivos para o seu corpo. Aí vem o quê? Vem um câncer, vem uma perna quebrada, vem um infarto, né? Olha só quanta coisa que pode acontecer. Vem um monte de coisa, mas está cancelado isso daí. Então, que Deus nos ilumine para que nós tenhamos essa humildade e a coragem de aprender a perdoar, praticando, exercendo essa prática de pagar o mal com o bem, nas pequenas atitudes diárias, né? Então, observe o seu dia a dia, os seus relacionamentos. Quando alguém fala uma coisa que te contraria, quando alguém te critica, quando alguém te faz alguma maldade com você, como é que você age? Como é que você reage? Faz essa observação. Lembre-se, a gente às vezes não vai poder mudar o mundo, mas você pode mudar a sua forma de enxergar o mundo e limpa o seu coração e a sua alma. Limpa os seus pensamentos, seus sentimentos e a sua alma, ok? Então vamos para nossas vibrações, elevando o nosso pensamento. E depois disso nós já vamos para a nossa meditação. Vamos elevando o pensamento, vamos entrelaçando as nossas auras, os nossos pensamentos. Vai imaginando, mentalizando o seu coração e a sua mente iluminados. Agora a gente vai mentalizar como se estivéssemos com amarras, cordas que estão amarrando a sua mente, que estão amarrando o seu coração. Elas vão sendo libertas nesse momento. Situações que você passou com pessoas conhecidas, situações da sua vida que você possa ter lembrado durante essa nossa explanação de hoje. Vai libertando elas. Vai libertando como se elas estivessem saindo de você e elas estivessem voando para uma luz lá no alto, uma luz lá no alto. Deixa embora. Respira fundo e pensa com você, está na hora de deixar ir. E solta. E agora nós vamos com os nossos corações e mentes iluminados, entrelaçados. Vamos expandir, vá vibrando agora, vamos vibrando para o nosso lar, para o nosso bairro, cidade, estado, país, planeta, todo o planeta Terra. Vamos mentalizando Jesus Cristo, segurando o nosso amado planeta Terra em suas mãos, abençoando o nosso planeta Terra, nos trazendo paz, nos trazendo tolerância, expandindo a nossa capacidade de desenvolver o perdão, de desenvolver a compaixão, a empatia. Vamos agora vibrando, pedindo por todos os líderes políticos, políticos e religiosos no planeta Terra. Uma vibração especial, né? Para o querido Papa Francisco, que desencarnou ontem. Vamos pedindo mandando o nosso carinho para que ele possa ser recebido aí pelo Mestre Jesus, acolhido na pátria espiritual. Agradecemos pela sua contribuição dentro do que lhe foi possível. E vamos pedindo especialmente hoje, então, para que o Vaticano seja envolvido por anjos de luz, Senhor. Tu sabes o seu poder, o Senhor pode mudar o destino de muitas coisas, Senhor. Coloca anjos de luz naquele Vaticano, para colocar um bom Papa para o nosso planeta Terra, visto que o Vaticano e a religião católica são um dos principais pilares do cristianismo no nosso planeta. Então, vamos abençoar já o próximo Papa, que Deus coloque um Papa bom, iluminado, que seja um Papa bondoso para o cristianismo, Então, vamos elevando o nosso pensamento, vamos vibrando por todas as pessoas que estão necessitadas de Deus, que precisam de Deus como nós precisamos, mas não estão conseguindo vir aqui buscar. Vive pelos seus parentes, amigos, colegas de trabalho. Uma vibração especial agora por aquelas pessoas que você tem mais dificuldade de convivência. Quem é aquela pessoa mais chata do seu dia a dia? Quem é aquela pessoa que você tem mais raiva, rancor, mágoa? Respira fundo. Eu quero que você mentalize agora como se você estivesse entregando uma rosa branca para essa pessoa. Mentalize agora como se você estivesse entregando uma rosa branca para essa pessoa. E agora você vai
abraçar essa pessoa mentalmente, com pleno controle do seu corpo, e diga a ela: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu te perdoo. Pode repetir quantas vezes quiser ao longo do dia, mentalizando essa pessoa, até não ficar desconfortável. A ideia é justamente você ir limpando o seu coração. Vamos vibrando por todas as crianças, pelos jovens, por todas as futuras gerações do nosso planeta, mas também pelos adultos, pelos idosos, pela natureza, pelos animais, por toda a obra de Deus. São chegados novos tempos, tempos de transformação. E agora, por fim, vamos imaginando todos nós com a nossa mente, o nosso cérebro iluminados, todas as pessoas, todas as pessoas com a sua mente iluminada, iluminadas em Deus, iluminadas em Jesus Cristo, para que possam acolher, receber aí as verdades de Jesus e serem instrumentos da transformação que está sendo proposta para a elevação do nosso planeta. Graças a Deus. Vamos então vibrando pelo nosso lar, pelas pessoas que amamos e encerrando as vibrações com a oração do nosso Pai Maior. Depois nós vamos para a meditação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja com a graça de Deus. Amém. Vamos agora manter os nossos olhos fechados, elevando o nosso pensamento, e nós vamos agora entregar a nossa mágoa para Jesus. Vai elevando o seu pensamento, vamos pedindo a presença do Mestre Jesus, trazendo compreensão e aceitação de tudo que foi tratado aqui hoje, a presença dos nossos mentores, agradecendo a presença da equipe do Evangelho, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, socorristas e limpeza do astral. Pedindo a presença de São Miguel Arcanjo, fazendo todas as limpezas, conexões, proteções e equilíbrios, desvinculando situações densas, negativas, limpezas de chips, implantes energéticos, limpeza de pensamentos, sentimentos negativos, limpeza de pensamentos, sentimentos, comportamentos negativos e nocivos. Graças a Deus. Vamos agora pedindo para que a luz do Mestre Jesus possa envolver a mente e o coração de todas as pessoas que estão aqui presentes ao vivo, trazendo muita abundância de fé, abundância de fé, fé com sobra, sair das dúvidas, das inseguranças, construindo um novo relacionamento com Deus, de fé com sobra. Então você respira fundo, vai subindo o ar iluminado no topo da sua cabeça, que vai girando em movimentos circulares, descendo pela sua coluna, suas pernas, seus pés. E você agora vai sentindo essa luz descendo pelas suas pernas e vai atravessando a sola dos seus pés como se fossem raízes de luz. Essas raízes de luz vão atravessando as camadas do solo até o centro da Terra. E você vai recebendo nutrição do centro da Terra. Vai subindo pela sola dos seus pés, das suas pernas, do seu quadril, do seu tronco, do seu ombro, o seu pescoço, sua cabeça. Vai saindo do topo da sua cabeça como se fosse uma linda flor de luz que se torna pura luz à sua volta. E você vai expandindo, expandindo, expandindo. Vai expandindo, expandindo, expandindo. Vai expandindo, expandindo, expandindo. Vai ficando com 20, 100, 1000 metros de altura. Fica maior que a sua casa, maior do que o seu bairro, sua cidade, seu país, seu planeta. Como se você estivesse agora passeando no espaço, no meio das estrelas. Você vai agora subindo, passando por luzes multicoloridas, até uma camada de luz branca iridescente superior. E você vai sendo envolvido nessa luz, ela vai envolvendo os seus olhos, que os seus olhos sejam olhos de Deus. Ela vai envolvendo sua boca, que sua boca seja uma boca de Deus. Ela vai envolvendo o seu ouvido, que o seu ouvido seja um ouvido de Deus. Então você respira fundo, essa luz vai envolvendo todo o seu corpo, pescoço, ombro, braços, até as unhas. Vai envolvendo as falanges dos dedos, vai envolvendo todos os seus órgãos, coração, pulmão, fígado, baço, rim, vesícula, glândulas, todos os seus sistemas, seu intestino, vai envolvendo sua bexiga, seus órgãos íntimos, envolvendo suas pernas, seus pés. Você se torna pura luz agora. Você se torna pura luz agora. Você se torna pura luz agora, respirando fundo.
E agora, mentalmente, você começa a caminhar nesse plano de luz como se você estivesse caminhando nas nuvens, caminhando nas nuvens. E agora você vai vendo aí à sua frente a presença amorosa do Mestre Jesus. E ele sorri e ele te estende a mão, porque ele já está te esperando. E ele já sabe que você tem que entregar para ele. Então você estende as suas mãos na direção do seu peito. Pode fazer isso mentalmente ou até fisicamente. E você vai mentalmente tirando do seu coração todas aquelas mágoas, aquelas pessoas que foram maldosas com você, aquelas pessoas que te agrediram de alguma forma, aquelas pessoas que abusaram de você de alguma forma. Respira fundo, estou com você. Você tem pleno controle do seu corpo. Está na hora de você deixar essa dor ir. Está na hora de você inaugurar um novo capítulo na sua vida. Aquela maledicência, aquela pessoa que te prejudicou, aquela mancada que fizeram por você, até uma pessoa que você gostava tanto e você nunca imaginou que ela poderia agir dessa forma com você. Todas essas mágoas, rancores do seu pai, da sua mãe, porque eles não fizeram, porque eles não falaram, porque eles não foram, ou porque eles fizeram, porque eles falaram, porque eles foram. Entrega tudo isso agora. Seja mais você. Você agora vai ser mais você. Vai cuidar da tua vida, do teu coração, da tua mente, da tua alma, da tua evolução. Vai entregar toda essa dor para Deus e Deus vai dar um devido tratamento. Vai submeter toda essa dor ao tribunal da justiça divina. E cada um vai receber de acordo com aquilo que for o seu merecimento em termos de justiça divina, aplicando o que essa pessoa deve pagar em relação ao que ela te fez. Então entrega para Deus isso. Deixa que Deus sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado. Fique em paz no seu coração. Entrega todos os lugares que você tem resistência para se libertar dos momentos, situações, sentimentos, pensamentos e registros de dor. Físicos, mentais, emocionais, espirituais, perespirituais, etéricos, bioquímicos, fisiológicos. Todos os lugares que você tem resistência de entregar a sua dor para Deus e para Jesus. Vamos agora desprogramar e atualizar? Sim, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Entrega a sua dor. É leve, tranquilo e permitido que você entregue a sua dor a Jesus, desmaterializando, descristalizando todo e qualquer pensamento, sentimento negativo, nocivo, de rancor, de mágoa, de arrependimento, de culpa, de ódio. Se você acha que você foi o algoz ou a algoz, libera isso também. Entrega para Deus. Todos os lugares que você sente culpa agora vai ser imediatamente cancelado, deletado, destruído, descriado, retirado de todos os seus corpos, físico, mental, emocional, espiritual, perispiritual, etérico, em todas as dimensões, períodos de tempo, e vai sendo entregue para Deus. Começa a fazer uma faxina no seu coração. Começa a fazer essa faxina no seu coração. Vai libertando o seu coração. Vai lembrando da última discórdia que você teve, a última discussão que você teve. Vai lembrando de qual foi a última pessoa que te magoou, que te feriu. Vai lembrando. Vai lembrando quando foi a última vez. Isso, vai lembrando, vai entregando tudo para Jesus. Agora você vai receber de Jesus uma flor violeta e vai trazer para o seu coração. Essa flor vai transmutar, libertar e purificar o seu coração. Transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando. Essa flor vai chegar aonde você não conseguiu ainda se desvencilhar. Respira fundo, transmutando, libertando e purificando. Eu estou orando aqui mentalmente, tá, gente, quando eu fico em silêncio. Transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando. Graças a Deus. Respirando fundo. Agora vamos fazer uma energia dourada, gostosa. Agora Jesus vai te entregar uma energia dourada, gostosa. Prosperidade, abundância e suprimento divino. Vai trazendo a compaixão divina para você. Vai trazendo um elemento de bem-estar. Pega esse diamante dourado e coloca no seu coração.
trazendo um bem-estar para você. Ele vai irradiando todas as células do seu corpo, em todos os lugares. Mentalmente você vai imaginando o seu coração iluminado, vai abrindo aquele vórtex de luz e vai acessando o jardim da sua alma. Imaginamos a minha presença amorosa do seu anjo de guarda te acompanhando. E você vai caminhando pelo jardim da sua alma e vai espargindo essa luz dourada. Esparge essa luz dourada para a gente ir finalizando essa luz da compaixão. E agora livre dos seus rancores, mágoas, ressentimentos e de posse dessa compaixão, dessa paz, dessa comunhão com Jesus, né? Dessa presença de Jesus, estando agora com a presença de Jesus na sua vida, você segue caminhando, espargindo essa luz. Ela vai para o jardim da sua alma e para a sua casa, ela está inundando. E agora você tem uma porta à sua frente, é uma nova porta que se abre. A porta se abre sozinha para você, um novo caminho, um caminho onde você paga o mal com o bem, um caminho onde você sabe perdoar. Respira fundo e vamos juntos, hein? No 3. 1, 2, 3. Atravessa essa porta agora, respirando fundo. Sua mente consciente, sua mente subconsciente, a sua alma vão te trazendo agora imagens, sons, sensações e percepções, aonde você vai começar a ver imagens ou palavras, sentir cheiros, sabores, cores. E você vai agora observar uma visão de futuro. Quem é você quando você consegue pagar o mal com o bem? Você vai caminhando, observe onde você está. Quem são as pessoas que estão com você? O que é que você está fazendo? Então agora você respira fundo e vai vendo um espelho à sua frente, onde você vai ver aí você vai ver aí agora uma imagem sua, a sua imagem do futuro. Como que é a sua imagem do futuro? Ela é, como que é a roupa? Coloque esse espelho na sua frente. Como que é a sua constituição física? Observe seus ombros, eles estão caídos ou eles estão eretos? Observe o seu sorriso, a sua pele. É uma pele saudável? De quem leva uma vida saudável, feliz, de quem está satisfeito com a sua vida? Observe tudo à sua volta. Observe, observe, observe. Então agora você vai vendo observe quem é a pessoa que está com você aí nesse momento. Vai observando o que é que você está fazendo neste momento. Então você respira fundo. Vai juntando mentalmente você vai juntando toda essa cena de futuro. Caso você não tenha visualizado uma cena, saiba que todos os pensamentos, sentimentos, novos comandos positivos e possibilitadores estão ativados na sua mente consciente e subconsciente e vão se manter ativos por tempo indeterminado, trazendo no dia a dia novas percepções, novas ideias, novas visões aí em relação à sua vida. Então a gente vai retornando, colocando todo esse futuro no seu coração, você já faz parte desse futuro. A sua imagem do espelho sai do espelho e te abraça, feliz, amorosa. E você agora eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. Vamos lá? 1, você vai se movimentando para caminhar de volta, um sentimento gostoso de paz, de bem-estar, de vontade realmente de perpetuar esse novo comportamento de pagar o mal com o bem, vai crescendo dentro de você. E 2, você começa a perceber no seu dia a dia coisas que você pode melhorar no seu relacionamento com os seus familiares, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, que você pode melhorar quando você coloca esse olhar de pagar o mal com o bem. E 3, vai mexendo seus braços, suas pernas e vai retornando para viver uma nova vida amorosa, cheia de compaixão. Como é que vocês estão? Eu vou fazendo uma leitura aqui enquanto vocês vão retornando. Pode abrir os olhos em 3, em 2, em 1. Quem tiver aguinha fluidificada pode tomar agora. E vamos em frente. Vamos lá. A gente vai assistir não. A gente vai ler agora a Fonte Viva
Item 59, palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro fala isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, traduzido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas, dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Ou seja, né, tem de tudo no mundo e também tem as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. É interessante, né? Se a gente colocar esse olhar de humanidade como sendo a nossa família, teoricamente, se você tem um olhar de que você não vai cortar uma relação com a sua família, você vai orar por essa pessoa, a gente tem um dever de orar pelas pessoas que a gente tem um desconforto mesmo elas não sendo nossa família, percebe? Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Não ouvides, né? Ouvidar é desprezar. Então não despreze as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Ou seja, a gente ficar atento, né, que muitas vezes Deus, Jesus estão agindo através das pessoas e a gente acaba que não está atento para perceber. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus. Então, retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito. Olha o que eu falei sobre a questão do perdão. Eu estava falando no começo sobre a questão do milagre, né? Santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus. Então, gente, que Deus ilumine o coração de vocês muito, 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 muito mesmo. Que o principal aprendizado de hoje possa ficar gravado conscientemente, que todos os dias, quando você passar por desafios, você possa sempre lembrar desse aprendizado e, mais ainda, ter a força de vontade de ter a mudança aí de comportamento, de pensamento e de sentimento para poder perdoar, relevar, pagar o mal com o bem. Muito obrigada para vocês que estavam. Agradeço muito vocês que estão aqui comigo hoje. Vocês sabem que eu tenho aquela sensação sempre que se a gente pudesse abrir a porta de casa, né? Agora tomar um cafezinho juntas, assar um pão de queijo, um bolinho, passar um cafezinho, e a gente já ia ter feito o nosso evangelho e ficava batendo papo. Então, vocês são minhas amigas. Muito obrigada de estarem aqui comigo, de participarem desse projeto que Deus colocou na minha vida. Eu já falei muitas vezes e vou falar de novo. Eu só continuo porque vocês estão segurando na minha mão, tá bom?
Amo vocês. Eu fiquei até emocionada. Um beijo grande. Tenho certeza que Deus tem planos grandiosos para todos nós e vamos em frente, tá bom? Ó, sexta-feira tem a live de mentalidade e performance. Talvez eu mude para sábado, mas eu aviso vocês com bastante antecedência, tá? Provavelmente eu devo definir entre amanhã e quinta-feira de manhã, para dar tempo da gente se organizar. Amo vocês. Terça-feira que vem tem mais Evangelho no Lar. Vamos em frente. Deus abençoe o seu lar e todos os seus familiares e a sua vida. Graças a Deus. Tchau, gente. Beijo.